Eu não me esquecerei de ti. Embora temos uma índole, tal como disse Lutero, mesmo depois de morto, o camarada começa a nadar. Todavia, ele, sendo Deus, desceu, se humilhou, se encarnou, ficou 9 meses no ventre de uma mulher, ficou no arcabouço do cérebro de uma criança, chamou Maria de mamãe, José de papai, bateu o martelo na carpintaria de José, foi humilhado, foi desprezado, foi morto em uma cruz. Enfim, eles que deveriam estender o tapete, João 1, verso 11 e 12, foi morto, ele se humilhou, ele desceu. Diz o texto que o mesmo que desceu é também aquele que subiu e deu dons aos homens. Aleluia. Deu dons aos homens e deu uns para pastores, evangelistas, profetas, mestres. Aleluia. Para fazer o que? Ensinar. O objetivo qual é? A unidade da igreja, é construir um corpo, aleluia. E o verso 12 aqui é maravilhoso, porque diz que todo o objetivo do dom ministerial é para aperfeiçoamento dos santos. E a palavra no original lá é catartismos, cuja tradução literal é consertar ossos quebrados. Então Deus dá aos mestres, Deus nos chamou para ensinar, para consertar as coisas quebradas, para fazer com que você saia do marasmo, para com que as pessoas saiam desse problema sério, desse desconcerto de psicose no seu interior e entre no corpo e seja corpo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A palavra no original ali é catartismos, consertar ossos quebrados. E quantas vezes nós chegamos na igreja quebrados, não no sentido de humildade, mas no sentido de coisa ruim mesmo, quebrado mesmo, quebrado com rancor, quebrado com ódio, quebrado com a inveja, quebrado com o orgulho, está lá embaixo, todo desconcertado, mas a palavra de Deus te coloca na linha, aperta os seus parafusos frouxos e faz aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, na sua alma, tendo em vista a unidade. Aleluia. Tendo em vista a unidade. Glória a Deus. Eu contei uma vez aqui, mas como estou falando disso, lembrei e vou relembrá-los. Uma vez eu estava ministrando na igreja uma série de mensagens, porque lá nós trabalhamos em série. Esse ano, por exemplo, o tema da igreja é resgate. Então, tudo que acontece na igreja relaciona-se com resgate. Nossa escola bíblica foi sobre resgate. Esse mês, por exemplo, é resgatando uma vida de santificação. Cada mês é um tema, né? O mês passado foi resgatando as coisas perdidas dentro de casa. Cada mês. Então, nós temos por costume ministrar dentro do tema do ano, e tudo que acontece na igreja é relacionado com o tema do ano, que eu acredito ser pedagógico. Se tem festa na igreja, o tema é resgate. Se tem festa mocidade, o tema é resgate. Se tem, tudo é resgate, porque o tema do ano é resgate. Essa é a visão que nós trabalhamos nesse ano. E se eu for numa congregação que tem festa das irmãs, eu logo olho o tema. Se estiver fora do tema, converso com o dirigente. Ó, você está fora da visão da igreja. Faça favor de entrar na visão. Porque é assim, se eu estou numa organização, eu tenho que também me submeter ao sistema daquela organização. Assim é o ministério, assim é a igreja, assim é tudo. Se eu não me submeter ao sistema daquela organização, então é melhor sair fora. É melhor plantar batata em outro lugar. Ou então voltar a vender banana na feira. Porque é isso. É assim que funcionam as coisas. Não é? Se você estuda, estou vendo jovem aqui, você tem que estar dentro do sistema da diretora lá. Sai fora, vai para o castigo. Não é verdade? Professor, estabeleceu a matéria é essa. Matéria, vocês vão fazer aqui uma pesquisa, vão fazer um seminário, aí vão formar grupos, vocês têm que estar dentro, se não entrar naquele sistema, vão tirar nota baixa e de repente fica de recuperação, aquela coisa toda. Não sei se já voltou aquele sistema da pessoa ter que realmente ter competência para passar de ano, porque lamentavelmente, parece que hoje em dia você não precisa nem tirar nota, você passa. Mas a questão é que nós precisamos estar dentro do sistema. Aí,
eu estava ministrando na igreja, dentro dessa visão, isso já há muitos anos, nós trabalhamos dentro desse sistema. E um determinado dia eu estava ministrando um tema na igreja. E lá, um determinado momento, Deus me usou em línguas. Terminou o culto, uma pessoa veio na frente se reconciliar com Deus, num culto de ensinamento, de doutrina. Na outra terça-feira, continuei a ministrar o assunto. E teve lá um momento que Deus me usou em línguas. E no final do culto, a mesma pessoa veio na frente se reconciliar de novo. Eu olhei e falei, esse moço, todo culto vai se reconciliar agora. Mas também fiquei quieto, não falei nada. Passaram-se uns 3 meses, ele veio conversar comigo. Pastor, meu problema era esse. Eu fui para a igreja, o senhor estava ministrando, de repente o senhor parou de ministrar, olhou para mim e começou a falar que eu estava viciado em pornografia, que o meu quarto estava cheio de calendários pornográficos. E o senhor começou a ministrar e falar que era hora de eu deixar aquela coisa ruim. E o senhor só faltou falar o meu nome. Parou de ministrar e falou aquilo, depois voltou, continuou ministrando. Aí Deus falou comigo, era eu fui lá me consertar. Mas quando eu voltei na outra terça-feira, o senhor continuou a ministrar, de repente o senhor parou e olhou para mim de novo, e falou assim, olha, você tirou os calendários da sua parede, você tirou uma série de lugares, mas na sua carteira do lado esquerdo, você deixou ainda 2 calendários pornográficos. Aí eu puxei a carteira, olhei, os 2 calendários estavam lá, falei, meu Deus, não é possível. Aí eu fui correndo me consertar, porque não tem condições uma coisa dessa. Foi por isso que eu fui 2 vezes na frente. E falando comigo assim, falei, irmão, deve estar acontecendo alguma coisa estranha, porque eu não falei isso, mas de jeito nenhum. Eu não vou falar um negócio desse na igreja? Vou te envergonhar? Deus não faz isso. Não, pastor, o senhor foi claro, até fiquei meio assim, sem jeito. Falei, mas irmão, não é possível que eu tenha falado isso, eu devo estar doido. Ou então doido do espírito, né? Se é que eu posso usar essa palavra. Se eu estiver pecando, já peço perdão. Então eu falei, mas o que é que aconteceu, meu Jesus? Eu fui obrigado a, voltar no tempo. Falei, não, eu tenho que ver o que aconteceu, porque até eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu fui analisando ali, sabe o que aconteceu? Teve uma hora que eu estava ministrando, Deus me usou em línguas. Eu falei em línguas e ele entendeu em português. Direitinho que tinha que entender. 2 vezes eu falei, meu pai, até eu não sabia dessa coisa, que Deus também trabalha dessa maneira, porque Deus, de repente você pode estar falando em línguas. Eu lembrei quando era criança, que a minha avó, nós estávamos orando em casa, e a minha avó encontrou com a minha tia, e as duas começaram a falar em línguas. Para nós, elas estavam falando em língua, mas estavam contando um caso uma para a outra. Uma falava em língua, outra falava em língua, mas as duas entendiam direitinho o que tinha acontecido, que era uma coisa relacionada, uma coisa muito importante. Então veja como Deus trabalha. Através da ministração, Deus conserta as coisas quebradas. Esse é o catartismos de Deus, que conserta o dipsicós, as coisas erradas, aperta os parafusos da alma, para que a pessoa esteja unida ao céu e à glória de Deus. Aleluia. Então nós promovemos a unidade através do ensino. Quando ensinamos, Deus trabalha. Deus trabalha. Deus age. O ensino é uma coisa maravilhosa, extraordinária. A pregação é uma coisa, mas o ensino, Jesus é conhecido como mestre. Aleluia. Então nós promovemos a unidade através do ensino. Quer ver uma outra coisa que nos ajuda a promover a unidade? É a oração. Eu costumo dizer que a oração do crente fiel tem pé e anda, tem asas e voa até chegar no céu.
A oração do crente fiel tem um braço comprido. Você ora aqui, toca na China, toca lá no Butão, toca lá do outro lado do mundo, toca longe. A oração do crente fiel tem um braço comprido. Aleluia. E, através da oração, nós temos condições de quebrar os individualismos e nos unirmos. Entretanto, o nosso ministério, aqui entra algumas observações importantes. A profundidade de um ministério é medida pelo sucesso, ou melhor, a profundidade de um ministério não é medida ou medido pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. A profundidade de um ministério, de um chamado, de uma vocação, está relacionada com a sua intimidade com Deus. A grandeza de uma igreja não é medida pela beleza do seu edifício. Hoje nós estamos nessa fase. São grandes templos, essa coisa toda do protagonismo. Então, a grandeza de uma igreja não é medida pela beleza do seu templo e nem pela pujança do seu orçamento, mas pelo seu poder espiritual através da oração. Quer ter sucesso na vida? Comece a orar. Quer ter prosperidade na vida? Comece a orar. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Quer ser uma pessoa diferente, diferenciada? Invista na oração. Passe horas orando. Separe um tempo para orar e você vai ver a diferença na sua vida. Estude sobre homens e mulheres de oração. Há 2 anos atrás, o tema da nossa igreja é tempo de buscar o Senhor. E nós trabalhamos com o livro Generais de Deus, de Franklin, não sei o sobrenome, Generais de Deus. E esse livro só fala de biografias de grandes homens e mulheres de Deus. Leia um pouco sobre a biografia de homens de Deus, de mulheres de Deus, John Wesley, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Wycliffe, John Bunyan. Leia um pouco sobre esses homens. A fundadora do Evangelho Quadrangular, Amy McSample. Algumas mulheres que antecederam, por exemplo, as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, na época que as mulheres não podiam fazer nada, eram discriminadas, Deus levantou mulheres extraordinárias. O que antecede até mesmo o movimento, esse grande movimento pentecostal, você vai ver lá no livro Generais de Deus. Mulheres, homens que se entregaram. Charles Spurgeon era um homem que pregava de 2 a 3 horas as suas mensagens. E ele construiu um templo enorme, cabia acho que umas 3.000 pessoas. E toda vez que ele pregava, o templo ficava lotado. E de 3 em 3 meses ele pedia às pessoas para ficar em casa, para deixar que outras 3.000 pessoas entrassem, porque não cabia no templo. Fica em casa 3 meses para que essas outras pessoas ouçam a mensagem. E o que esse homem tinha? Debaixo do púlpito dele tinha um negócio chamado braseiro. E toda segunda-feira tinha uma reunião de oração de 1.000 a 1.200 pessoas orando. Martinho Lutero dizia que a melhor parte do seu estudo era a oração. Ele passava horas e horas orando. Então você não vai encontrar um homem na história, uma mulher na história, que não tenha sido homem e mulher de oração. E veja o trabalho que esses homens fizeram. Por exemplo, o livro Heróis da Fé. Quem já leu? Heróis da Fé. Em nome de Jesus, irmão, lê pelo menos esse livro, pelo amor de Deus. Depois que você lê a Bíblia umas 10 vezes. Leia pelo menos o Herói da Fé, volume 1 e volume 2, de Orlando Boyer. Agora está num volume só, da CPAD. Você vai ver a biografia de alguns desses homens. Ali é um livrinho mais... Esses Generais de Deus tem umas 400 ou 500 páginas, por exemplo.
mais ou menos. Mas leia pelo menos os Heróis da Fé. E você vai ver. Por exemplo, tem um outro livrinho de E.M. Bounds sobre oração. Nesses últimos 6 ou 7 anos eu não li um livro, depois da Bíblia eu não li nenhum livro que superasse a revelação que Deus deu àquele homem para escrever a respeito da oração. Parece que ele subiu no céu, escreveu o livro e depois desceu. É igual um docinho que eu comi lá no Espírito Santo, uma irmã que fez lá. Eu falei, irmã, eu acho que você foi arrebatada, fez esse doce e depois veio para a terra, porque não é possível um doce desse. Ela quase chorou, coitada, mas é uma coisa. Então existem situações na vida da gente que nós precisamos comer um pouco daquela comida. Aleluia. Oração. Busca o Senhor. Hoje, lamentavelmente, irmãos, a igreja deixou de orar. Não é que não vou dizer, não é que você não ora, mas nós oramos pouco, irmão. Nós damos, marca a reunião de oração e depois você me diga. Marca uma reunião de oração. Oração, consagração, jejum. Esse é o segredo. Não tem assim muito mistério. Essa pessoa fala um português todo, um verbo todo desconjugado. Nós fomos, nós voltemos, nós viemos, não ganhamos, nem perdemos, nem empatemos. Fala tudo errado. Mas quando levanta a mão, os demônios caem, a enfermidade vai embora. Pessoas, mas meu Deus, o que aconteceu? Porque ele fala a linguagem do céu. Ele aprendeu a unidade com o Espírito de Deus. Aleluia. Hoje, nós gastamos mais tempo com reuniões de planejamentos do que com oração. Confiamos mais no preparo humano, na intelectualidade, do que na capacitação divina. O Baldes, que eu citei agora, disse: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas acontecem na terra. Quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós oramos, nós promovemos a unidade através da oração, porque quando você ora, você tem capacidade de amar aquele que te odeia. Quando você ora, Deus te dá capacidade de perdoar aquele que pisou no teu pé e pisou no teu calo e torceu o pé. Aleluia. Na oração, você mergulha dentro de Deus. Quando eu fazia grego, eu tinha um professor lá na USP que dizia a respeito de uma palavra, perguntaram para ele uma vez, que significava entusiasmo. Ele diz: olha, essa palavra vem do grego. Essa palavra vem do grego e ela é a tradução da palavra entheos. Ele não era crente, mas só que esse entheos é complicado para explicar, ele dizia, porque esse entheos aqui dá a entender que é uma pessoa que entra dentro de Deus, seria um mergulho dentro da divindade, ele dizia. Pois é, ele não sabia, mas quando ele falava, Deus falava: é isso aí, meu filho, é um mergulho dentro de mim mesmo. Mergulhe para dentro de mim que você vai navegar nas águas profundas. É o rio do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você mergulha em Deus quando começa a orar, aleluia. E olha, irmãos, aí você tem condições de fazer coisas maravilhosas. E quantas vezes, não foi só uma vez que aconteceu comigo, eu acredito que também deve ter acontecido com você. Eu lembro uma vez que nós marcamos uma vigília na igreja. Aí você começa a orar, e aí vem o vocabulário da reza, porque todos nós, apesar de nós falarmos contra a reza, a maioria de nós rezamos na oração. Aquela coisa comum que a gente fala todo dia na oração. E tem uns que vão orar no final do dia, ajoelha na cama lá, no pé da cama, e dormem. Quem tem coragem de confessar que já dormiu, hein, na oração? Eu também vou confessar. Às vezes sonha, irmão. É uma fraqueza. Então,
O que acontece? Fomos orar. Aí passou aquele momento, porque esse momento da reza é terrível. E dura pouco. E quando acaba a reza, você levanta e fala amém. O que é a reza? É aquela oração costumeira que você faz todo dia. As mesmas palavras. Certo? Isso aqui é uma coisa que a gente precisava de aprofundar. Mas nós perseveramos ali. E de repente o Espírito de Deus veio sobre nós, irmãos. Naquela igreja. E quando nós fomos dar por conta, já tinha passado as 3 horas da manhã. Fazia 3 horas e tanto que nós estávamos ajoelhados e passou como se fosse 5 minutos. Às vezes acontecem essas coisas boas com a gente, mas é bom acontecer sempre. É bom acontecer sempre. Mas o nosso problema da oração é que, eu já disse, vou repetir, nós temos algumas orações atrapalhadas. Espero que você não tenha. O que é oração atrapalhada, pastor? Aquela oração que às vezes você quer bater em Deus. Oração atrapalhada. O senhor vai fazer, o senhor tem que fazer. E como se for aquela coisa da universal, sabe? E se Deus for aquilo mesmo que você está dizendo que Ele é, Ele diz, eu vou fazer logo, senão vou apanhar desse camarada. Porque o senhor tem que... Mas peraí, meu, Deus faz se Ele quiser. Jesus for orar, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. Não é? Tem uma oração do intelectual. A pessoa vai orar do outro lado e começa a falar palavras rebuscadas. E o novo convertido está do lado dele. Quem sou eu para orar desse jeito? Ele vai até ir embora. É. A pessoa quer pregar para Deus como se Deus sofresse de amnésia. Não é? Deus não sofre de amnésia, irmãos. Deus sabe tudo que Ele te prometeu. Ele tem a hora certa. Ele disse que era 400 anos que o povo ia ser escravizado no Egito. Não era antes, era 400 anos. Quando deu os 400 anos, Moisés estava lá. O rei decretou fez um decreto que todas as crianças tinham que morrer, mas tinha um Moisés. Aí Deus preparou Joquebede, filho de Anrão, que colocasse Joquebede num cestinho, ou melhor, Moisés num cestinho, Miriam ficou olhando ali, e Deus conduziu o bebê aonde? Na casa do faraó, para ser criado pela princesa. Foi criado como filho de faraó, educado, porque o projeto de Deus ninguém frustra. Deus 400 anos, Moisés está sempre, ainda tinha mais uns 40 anos para frente. Mas chegou a hora de Moisés ir para o deserto, depois mais 40 anos, quando ele estava com 80 anos, talvez no final de Deus me abençoou, casei com a Zípora, tem o Gerson, Benjamin, né? Benjamin, tem aqui o Jeta, meu sogro. Na hora quase de eu partir para a eternidade, vou levar essas ovelhas lá, meio cansado, no pé do monte, com pouca sarça queima, disse Moisés. Agora você está pronto para tirar o meu povo do Egito. Ele estava com 80 anos. É assim que Deus faz. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu projeto, o seu tempo. Todavia, amados, nessa oração, a pessoa quer pregar para Deus. É uma oração da vaidade. A oração da vaidade. Mas tem oração também, que a pessoa, ele ora de um jeito tão estranho, que é uma oração também atrapalhada. Ele começa a orar, Senhor, me dá um carro, me dá um apartamento, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Só falta falar, chutou e gol! Parece narrador de futebol de rádio. Narrador de futebol de rádio. Isso a gente ouve por aí. Tem umas coisas estranhas, né? Se fosse narrador de um time bom, por exemplo, né? Mas isso aí nem daquele pior time. Acontece que quando a pessoa acaba com as suas rezas e permanece um pouco mais diante do Senhor, Deus, eu disse aqui que Deus é misericordioso. Aí Deus dá um toquezinho nele. Aí ele sente uma coisa, depois de uns 30 minutos, sabe? Depois que acabou tudo essas ladainhas, esses creem em Deus Pais,
Pai Nosso, essa coisa toda, acabou o vocabulário dele. Aí Deus dá um toquezinho nele, o negócio começa a melhorar no coração dele, começa a lembrar dos pecados. Sim, meu Deus, eu olhei o que não devia olhar hoje. Eu falei o que não devia falar hoje. Aquele filme tinha pornografia e eu gostei. E não sei o que, o Espírito Santo vai começando a trabalhar. E ele já não fala mais nada. Um narrador de futebol de rádio vai embora. O que quer pregar para Deus vai embora. O que quer bater em Deus vai embora. E ele só fica lá com o rosto no chão. E a única coisa que ele faz é assim, ó. Falar alguma coisa, só fala assim, é mesmo, Jesus? Não sai nada, irmão. Essa oração está subindo, que ele está sendo quebrado por dentro. Então é esse tipo de oração que Deus quer. Esse tipo de oração. E isso já aconteceu comigo. Eu não tenho nenhum problema para confessar os meus pecados e os meus erros. Isso já aconteceu comigo. Se acontecer, eu faço mesmo, porque eu sei que Deus é misericordioso. O problema é que às vezes nós somos criados dentro de um sistema tão perverso, teológico perverso, de um Deus malvado, um Deus irado, que a gente não tem coragem de confessar o pecado, se arrepender diante de Deus. Lutero teve esse problema. Lutero foi ensinado a olhar para as freiras e para os padres, tremendo. Então, meus irmãos, a oração faz isso. A oração quebra a gente por dentro e nos dá condições de amar o outro. A oração derruba os muros e te ensina a construir pontes. Ponte é acesso, ponte é avanço. A oração faz isso. Aleluia. E o testemunho da vida do cristão é a maior pregação. Porque, conforme eu já disse, escrevi em alguns livros aí, Francisco de Assis foi um homem da igreja, porque às vezes nós olhamos para a igreja depois da reforma. Nós precisamos parar de achar que a igreja deixou de existir antes da reforma. É uma coisa que nós não discutimos. Eu estou escrevendo um texto para a reforma, ou melhor, para a escola bíblica, mas da reforma, que vai ser o último trimestre desse ano. É sobre a reforma, que esse ano nós estamos completando 500 anos de reforma. 31 de outubro é o dia da reforma. Então, eu estou escrevendo um texto, e tem a primeira lição, é sobre a igreja antes da reforma. A igreja, os problemas da igreja antes da reforma e os vícios da igreja.